Início. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre Lesson Planning and Feedback, esse planejamento de aula, né, e as questões de avaliação e feedback que a gente pode dar para os nossos alunos. Mas, antes disso, eu gostaria de me apresentar, né? Quem é a Jéssica, né? Quem que está aqui conversando com vocês hoje? Então, meu nome é Jéssica Zanato, eu não sou de Passo Fundo, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, sou de Barracão, e eu saí dessa cidade pequenininha, né, para cursar letras na UPF. E, desde então, resido aqui em Passo Fundo. Depois de passar por alguns cursos de idiomas e por escolas regulares, trabalhando com a disciplina de inglês, eu abri, em conjunto com a minha colega Lissara Alves, o espaço, né, o Karenina Laboratório de Linguagens. E aqui a gente trabalha com cursos personalizados, tanto de inglês quanto de redação e escrita criativa. E hoje eu atuo também com mentoria, consultoria e cursos de formação para professores no Liberta Prof. Então, vocês vão ver aqui que nos slides a gente sempre vai trazer um pouquinho disso também, certo? Eu sempre trago essa frase junto comigo, porque eu acredito que nunca foi só sobre ensinar inglês, né? E nunca é só sobre ensinar inglês. Quando a gente se coloca nesse papel de professor, né, a gente sabe que nunca vai ser só sobre o conteúdo da nossa aula, e sempre sobre a transformação que a nossa aula pode causar e sobre a intervenção que a gente pode fazer na vida dos nossos alunos. E como que a gente pode fazer essa intervenção? Como que a gente pode causar essa transformação? Através de uma aula, né, por meio de uma aula bem construída, por meio de uma aula que leva em consideração os objetivos e as necessidades dos nossos alunos, né? E como que a gente vai fazer isso, né? O que a gente vai usar para isso? Um bom planejamento. E aí eu pergunto para vocês e deixo aqui a questão de reflexão inicial, né? Enquanto vocês estiverem me assistindo. O que é um bom planejamento para você? Né? Pensa, o que você considera um bom planejamento? Ou quais são os maiores desafios que você encontra na hora de fazer o seu planejamento? Isso é bastante importante deixar anotado de um ladinho ali, para a gente poder ir conversando sobre essas questões, certo? Bom, por que é importante ter um planejamento? A gente precisa pensar também que o trabalho árduo, o trabalho difícil, o trabalho que vai demandar mais da gente, ele precisa acontecer dentro da sala de aula, gente, e não fora dela, né? E não antes da nossa aula. Então, sim, é muito importante ter um planejamento, mas que a gente mantenha em mente que o nosso foco principal, ele não está no planejamento, e sim no desenvolver da nossa aula junto com os nossos alunos, né? Eu tenho uma colega que costuma dizer, teach the students, not the book. Por quê? Porque a gente às vezes se preocupa muito, né, com essa questão de ter que cumprir o livro, de ter que cumprir as atividades, e às vezes a gente acaba deixando de lado, né, o objetivo principal, que seriam os nossos alunos. Muito bem. Por que é importante ter um planejamento e que tipo de aula é essa? Bom, é importante a gente ter um planejamento porque a gente precisa pensar que a gente precisa saber onde a gente está indo, né? Qual é o objetivo da minha aula hoje? Eu estou ciente desses objetivos, eu tenho noção, eu tenho consciência das habilidades e das competências que eu quero desenvolver. Hoje isso a BNCC traz muito forte, né? Essa questão da gente não trabalhar mais apresentando conteúdos, e sim desenvolvendo habilidades e competências dos nossos alunos, né? A gente tem, né, o livro que a gente precisa utilizar em sala de aula, mas esse livro, ele não é um checklist de atividades, né? A gente não vai abrir o livro lá, minha aula hoje eu vou dar aula da página 17, né? Ou vou dar aula hoje da página 18, vou dar aula da página 20, e aí eu vou fazer um checklist de atividades, e o meu aluno cumprindo essas atividades dessa página, eu subentendo que ele compreendeu e que ele aprendeu alguma coisa, né? Então, a gente precisa deixar isso de lado e a gente precisa começar a olhar para o livro como uma ferramenta de auxílio. O livro, ele é um apoio, né? A aula não mora dentro dele. Então, a gente vai utilizar ele como um apoio pedagógico. É ali, ele como se fosse o nosso guia, né? Quando a gente fala em planejamento, para a gente saber onde a gente quer chegar, o livro faz esse papel. Então, a gente tem ali algo que a gente pode utilizar como um guia e um mapa no nosso caminho.
Bom, Jéssica, então, um planejamento, tal. Você disse que o planejamento, então, ele não é tão importante quanto a aula, né? Então, a gente precisa colocar o nosso foco muito mais na aula do que no planejamento. Mas isso não significa que a gente não precisa ter um bom planejamento, né? Como é a aparência do meu plano de aula, isso se torna, às vezes, até irrelevante, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela de um outro site, porque o Brown comenta, né, e traz nos artigos dele, nos livros dele, que a aparência do nosso plano de aula ela é irrelevante. Por quê? Porque às vezes ela não vai nem existir na forma física, né? Às vezes o planejamento de aula, e que atire a primeira pedra, quem nunca estava dentro do carro pensando, na aula de hoje, então acho que eu posso fazer, pensando nas habilidades e nas competências que eu vou desenvolver, tem essa atividade que eu consigo fazer e que eu sei que vai gerar uma conexão com o idioma, eu sei que isso vai trazer a oportunidade, né, deles terem uma aprendizagem significativa. Então, às vezes, ele nem existe na forma física, no caderno, num Google Doc que você abriu, ou simplesmente numa folha de papel onde você anotou ali os passos, né, que você seguiria na sua aula. Mas o importante é que a gente pensa e que a gente se preocupa e que a gente coloca um certo cuidado naquilo que a gente vai oferecer, na aula que a gente vai oferecer para os nossos alunos, né? Que não é simplesmente chegar lá, abrir o livro e cumprir aquele checklist de atividades. A gente vai falar um pouco sobre modelos de planejamento hoje, né? E quando eu falo para vocês que a aparência não é tão importante assim, é porque eu quero que a gente pare e pense nessas questões assim. Tanto na faculdade quanto em cursos de desenvolvimento, né, profissional, a gente vai ter, né, alguns modelos de lesson plan que a gente vai aprender. Mas tanto o modelo de lesson plan que a gente tem na faculdade, quanto esses modelos de cursos de desenvolvimento, eles trazem muitos detalhes, né? Então, a primeira coisa que a gente para e pensa quando a gente olha para um planejamento é, meu Deus, um planejamento tem que ter os objetivos geral, objetivos específicos, quais são os materiais que eu vou utilizar, quais são os passos de cada atividade que eu vou fazer, quanto tempo vai demorar cada atividade, como que vai se dar cada atividade dessas, como que eu vou fazer a conclusão da minha aula. E se a gente parar e a gente observar um plano de aula desse modelo, quanto tempo não demanda para a gente produzir um plano de aula nesse formato, né? É algo quase que surreal. E por quê? Na faculdade ou nos cursos de desenvolvimento profissional, esse plano de aula, esse modelo de plano de aula, com todos esses passos aqui, a gente chama de showcase plan. Por quê? Porque o objetivo dele é somente mostrar para o nosso tutor, para o nosso monitor, para o nosso professor, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Esse é o objetivo desse tipo de plano de aula, né? Quando a gente tem todos esses passos para seguir, quando a gente tem todos esses objetivos para descrever, todos os materiais para descrever, quando ele é bem detalhado, né? É para mostrar para a pessoa que está nos orientando que a gente sabe o que a gente está fazendo. E leva muito tempo para construir esse plano de aula. Se a gente pensar lá na faculdade, né, quanto tempo a gente não demorava para montar esse plano. E até mesmo hoje, se a gente parar para sentar e for criar uma aula levando em consideração esse modelo de plano, a gente vai demorar muito tempo. E mais tarde a gente vai ver também questão de horário, né? Quanto tempo eu posso utilizar para planejar minha aula? Então, isso acaba ficando inviável. Então, a gente não vai utilizar um showcase plan hoje. Mas mesmo não utilizando um showcase plan, a gente precisa ter em mente e a gente precisa saber o que a gente está levando para os nossos alunos, né? Então, se eu não vou trabalhar com um plano de aula extremamente detalhado, quais são os pontos que eu preciso ter em mente, né? Quais são os pontos que são relevantes no momento do planejamento da minha aula? Bom, a gente precisa saber que tipo de aula a gente vai dar. Esse é o primeiro passo. Então, você vai começar o planejamento da tua aula, você precisa saber que tipo de aula você vai dar. E pensando que vocês têm material didático como apoio, né? Olhar para esse material didático e analisar esse material didático de acordo com os objetivos das aulas de vocês. Para, de novo, não gerar aquela ideia de que a gente vai fazer só um checklist de atividades e só cumprir as atividades que estão no livro, sem se preocupar com a consequência disso, né? Com a consequência de aprendizagem desse material.
Então, a gente vai precisar desenvolver competências e habilidades, e se a gente quer desenvolver competências e habilidades, a gente vai ter que focar nessa parte aqui. Porque por muito tempo a gente teve material dividido em sistemas, né? Então a gente tinha a parte de vocabulário, tinha a parte de fonética, gramática, as funções, mas hoje a gente tem materiais muito bons e eles vão trazer, né? Eles vão trabalhar com a questão das habilidades, né? Da competência de uso dessas habilidades aqui pelos nossos alunos. E o que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui? Uma coisa que a gente foi notando, né, e conforme a gente foi estudando também, no uso do material didático, a gente geralmente precisa olhar para aquilo que o material traz e aquilo que a gente precisa suprir. Por quê? Porque se a gente tem um material didático e a gente precisa cumprir esse material didático, a gente tem que cuidar que se a gente tem pouco tempo, né, para cumprir esse material didático, tudo aquilo que a gente for trazer de extra, tudo aquilo que a gente for trazer de material autêntico, tudo aquilo que a gente for trazer fora do livro, precisa ser para complementar esse livro. E aí, uma coisa importante da gente observar é a construção dos livros didáticos. Porque se eu perguntar para vocês qual é a habilidade que é mais presente nos livros didáticos hoje, por melhores que eles sejam, né, vocês vão me responder que são as receptive skills. É a habilidade de reading e a habilidade de listening, né? A maior parte do livro didático, independente da editora, independente do formato que foi construído esse livro, ele vai apresentar, então, muitas atividades, em sua grande maioria, de reading e listening. Então, essas atividades o livro já trouxe. Essas atividades o livro já tem. Então, eu não preciso me preocupar tanto com suprir essa demanda para os meus alunos, porque a gente já tem ali no nosso guia, no nosso material de apoio. Com o que a gente precisa se preocupar antes do planejamento da nossa aula? Em suprir as necessidades que estão faltando naquele material, que geralmente são as productive skills. Então, a gente vai precisar pensar em atividades de speaking e habilidades de writing. E por que eu falo isso? Né? Eu gosto de usar uma história, né, para comentar sobre o processo de aprendizagem de inglês. E é uma analogia que, se a gente parar para pensar na parte de memorização de conteúdo, talvez ela não faça sentido mesmo. Mas quando a gente fala em processo de aprendizagem, ela faz mais sentido, que é aprender inglês é como andar de bicicleta, né? E isso foi num momento de brainstorm, pensando mesmo sobre processos de aprendizagem, que a gente se deu conta que se a gente fica, né, pensando sempre nas peças, ou vou assistir um vídeo de como é andar de bicicleta, ou eu vou aprender o nome das peças da bicicleta, eu vou assistir um vídeo de uma pessoa me explicando como que é andar de bicicleta, eu vou comprar uma bicicleta e eu vou ficar estudando as peças dessa bicicleta, isso não vai fazer com que eu aprenda a andar. Então, eu preciso estar em movimento, eu preciso subir nessa bicicleta, eu preciso dar as minhas primeiras pedaladas, eu vou cair, vou ralar o joelho, vou subir de volta na bicicleta. E nesse processo, né, eu vou ir construindo o meu conhecimento. E no movimento eu permaneço, então, e eu aprendo, né, a andar de bicicleta. Então, para quando a gente pensa nessas questões de livro didático, a gente precisa relacionar mais ou menos essas mesmas histórias. Então, se a gente tem pontos que são importantes, que é sim, talvez olhar alguém assistindo, olhar alguém andando de bicicleta primeiro, estudar as partes ali, os processos que são importantes, sim, mas está faltando a ação. Está faltando eu colocar em ação tudo isso, porque não adianta ficar só estudando a estrutura da língua se eu não colocar essa língua em ação. E se o livro não está te trazendo essa possibilidade, ou se você acha que as atividades que o livro didático que você utiliza não estão suprindo da maneira que você gostaria essa produção linguística, é nossa responsabilidade trazer isso para a sala de aula e suprir essa demanda também, certo? Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente no momento do planejamento é isso. Além do material que eu já tenho, o que mais que eu posso trazer para suprir as necessidades dos meus alunos, pensando principalmente aqui nessa questão de produção linguística, certo? Muito bem.
Outro ponto importante aqui, e que a gente vai ver lá dentro do planejamento de aula depois, é a questão de gramática e da função da gramática, né? Por muito tempo, a gente se preocupou com os conteúdos e com a apresentação da gramática, e muitas vezes isso acontece, infelizmente, de forma crua, né? Sem uma contextualização, e isso prejudica demais a questão da aprendizagem dos alunos, porque se não faz sentido, né, neurocientificamente falando, esse conteúdo que a gente mostrou para os nossos alunos, ele não vai fazer sentido e ele não vai ir para a memória de longo prazo do nosso aluno. Então, a gente vai acabar só decorando estruturas, né? E não vai levar isso para o lado que faça sentido, para um lado que a gente estabeleça conexões com algo que a gente já conhece ou com algo que os nossos alunos já conheçam. Então, por exemplo, pensando lá dentro do livro, né? Quando a gente vai organizar o nosso planejamento. Geralmente tem um grammar box, né? Ou tem alguma coisa de estrutura gramatical sendo explicada ali naquele momento. Uma coisa bacana aqui é a gente inverter a ordem, né? Então, se você tem uma apresentação gramatical para fazer, se você tem um conteúdo gramatical que você precisa apresentar para o teu aluno, pense sempre qual é a função desse tópico gramatical. Ou em que momento, em que situação esse aluno vai utilizar essa estrutura gramatical, né? Em que situação lá de produção linguística ele pode utilizar isso? Por quê? Porque depois, quando vocês forem ver a estratégia de planejamento que eu trouxe para vocês, isso vai ser fundamental para a construção do plano de aula, porque o plano ele não vai ser construído em cima do tópico gramatical, e sim em cima da função dele, tá bem? Então, sempre pensar na função. Bom, o grammar box de hoje é second conditional. Ok, só que ao invés de eu apresentar primeiro a estrutura gramatical e mostrar para eles como que a gente faz a construção, pensando em tempos verbais e a construção da frase, eu vou fazer uma contextualização apresentando a função disso tudo. Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um vídeo lá do YouTube, pode ser um TED Talk, pode ser um podcast, pode ser um trecho de uma live que você gosta de assistir ou que você sabe que o seu aluno gosta de assistir. Jéssica, como é que eu vou saber o que todos os meus alunos gostam? Né? Que às vezes a gente para e pensa, são turmas com muitos alunos, e aqui eu peço licença para abrir uma aba, abrir um link aqui em relação a atividades. Quando vocês tiverem a intenção, né, ou quando vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dos alunos de vocês, numa atividade muito rápida e prática, uma coisa que eu gosto de fazer no início das aulas, né, no primeiro dia de aula, segundo dia de aula, é uma atividade com post-its, que se não der para fazer presencialmente, a gente pode usar um aplicativo que eu vou mostrar para vocês depois, que é o Padlet, então que eles podem acessar pelo celular, ou se eles estiverem em sala de aula, eles podem escrever em pequenos pedaços de papel, e nesses pedaços de papéis eu sempre peço o seguinte, eu peço o nome deles, a idade, o filme favorito, a série favorita que eles estão assistindo, a música favorita deles, e depois eu pego todas essas informações e eu tabelo essas informações. Então, eu coloco lá as informações da turma X e eu tenho lá uma gama de séries que são de interesse da turma, uma gama de músicas que são de interesse da turma, e eu sempre crio uma playlist para eles também. Então, essa playlist é criada com as músicas que eles gostam. Por quê? Porque se durante o ano eu precisar trazer, né, ou se eu encontrar uma música que se encaixa naquilo que eu estou planejando para os meus alunos, eu já tenho um banco de dados daquela turma e que faz sentido para aquela turma. Porque sim, é muito gostoso a gente trazer, né, uma música que a gente gosta e trabalhar uma música que a gente gosta com eles, e sim, é importante, né, porque às vezes é algo que eles não conhecem e que realmente vai fazer diferença para eles. Mas a gente também precisa pensar nessa questão de conexão e de fazer sentido. Então, se a gente tiver um banco de dados, né, com coisas que fazem sentido e que são do interesse dos nossos alunos, também vai fazer com que a aula seja muito mais significativa, tá bem? Então, montar um banco de dados, que é muito simples, gente. Entrega um papel para cada um, pede para eles escreverem essas 4 informações, que inclusive eles podem escrever em inglês, porque os comandos são super simples também, né, independente do nível desses alunos. E temos uma mensagem no chat, deixa eu só conferir. Isso, perfeito, tipo isso. Levar umas músicas que é cafona, mas faz sentido, né? E cria conexão e transformação.
Então, é uma sugestão de atividade, tá? Para conhecer os nossos alunos é algo super rápido de fazer. E depois, joga numa tabelinha do Excel ali, os interesses daquela turma ali, e fica super tranquilo da gente buscar num banco de dados. Aqui a gente fica pensando, né? Ah, eu queria tanto trabalhar uma música com essa turma, mas do que eles gostam, né? Ou o que vai fazer sentido para eles. Então, isso é algo bacana de fazer também. Dá trabalho ali no primeiro momento, mas depois você tem aquilo para o restante do ano, tá bem? Voltando, então, para a questão de grammar e funções, então sempre pensar que o importante aqui é a função, é onde que esse aluno vai usar, como que esse aluno vai usar essa estrutura que a gente está apresentando, certo? Por onde começar, então, Jéssica? Bom, você já falou que a gente precisa prestar atenção aí na forma de apresentação, né, desse conteúdo. Se a gente vai apresentar um sistema ou habilidade, então sempre pensando nas habilidades, entre relação de gramática e funções. O mais importante sempre vão ser as funções, né? A gente vai começar pelas funções, mas o planejamento de aula, eu trouxe algumas pessoas, algumas citações de alguns autores que me ajudaram a construir e a pensar a forma de planejamento que eu uso hoje, tá? Então, primeiro foi Hunt, e ele diz o seguinte: Personally, when lesson planning, I always start at the end. Lesson planning is a bit like setting out to drive somewhere. Once you know where you want to go, you plan the best possible route. Bom, então, um autor dizendo pra gente, né, que ele sempre começa pelo final. E eu gosto bastante dessa analogia também, né, como a gente sair para dirigindo para algum lugar. Se a gente sabe onde a gente está indo, a gente escolhe a melhor rota. Sair de casa e eu sei que eu quero ir na pizzaria X. Qual é o caminho mais rápido, ou qual é o caminho mais seguro que eu vou usar para chegar até lá? Então, se você sabe onde você está indo, as coisas começam a fazer mais sentido, a gente consegue escolher uma rota de uma forma bem mais significativa, né? Outro autor que eu gosto bastante é Ford, e ele diz o seguinte: Not doing everything you have planned is not necessarily a bad thing, but in my experience, the beats planned for the end are nearly always the most crucial beats of the lesson, where the students get to use the language, the heart of the lesson. Guardem essa frase, the heart of the lesson. Então, de novo, né? Olhar lá para o final da minha aula, onde que eu quero chegar, quais são os objetivos que eu quero atingir e, às vezes, não fazer tudo que a gente planejou não é uma coisa ruim. E na grande maioria das vezes, eu diria, não é uma coisa ruim. Você planejou a sua aula, mas eu volto lá para o início quando eu falei para vocês que a gente vai planejar nossa aula, mas a gente vai estar ali naquele momento do ensino com os alunos, e esse é o momento mais importante. Se surgir demandas, a gente precisa atender essas demandas. A questão da aprendizagem significativa, ela precisa levar isso em consideração também. Então, se eu estou explicando algum tópico, mas o meu aluno teve uma dúvida, ele lembrou de alguma outra coisa, e ele tem dúvida em relação a isso, eu não posso simplesmente ignorar aquela demanda de produção linguística que surgiu e seguir em frente com o meu planejamento, porque foi o que eu planejei. Porque o que eu planejei está atendendo essas necessidades? Está atendendo essas demandas? Está atendendo os objetivos dos meus alunos? Né? Às vezes eles chegam e me perguntam coisas aleatórias, de jogos ou de músicas que eles escutaram, e tá tudo bem a gente parar, abrir um gap, comentar isso, suprir essa demanda e depois seguir em frente. Certo? De novo, teach the students, not the book. Most, but by no means all, teachers plan in a linear fashion. Some start the lesson plan with the final freer practice activity and work backwards towards the lead-in. Doing this helps focus the lesson on the main aim and highlight extraneous states which do not fully underwrite it. De novo, essa ideia de começar lá de trás e depois vir pontuando tudo aquilo que é necessário para poder atingir o objetivo final da aula. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje e é isso que eu vou mostrar para vocês como que geralmente eu faço, tá? Eu quero pontuar aqui que não é uma receita,
que não é um passo a passo, mas que é uma estratégia que depois de estudar bastante, de fazer muitos cursos, de fazer mentoria com alguns outros professores, a gente foi construindo isso e foi o que fez mais sentido para mim. Então, hoje, quando eu paro para fazer o planejamento das minhas aulas, eu utilizo essa estratégia. E é uma estratégia que vocês podem utilizar, vocês podem adaptar e vocês podem fazer do formato que fizer sentido para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Por que que eu escolhi essa estratégia e por que que eu trouxe, né, esses autores para justificar isso? Porque eu preciso visualizar a minha aula. Eu preciso enxergar a minha aula. Eu sou uma aluna visual. Então, como professor, eu também sou visual. E esse autor também fala sobre isso. Que, na essência, o planejamento, né, ela é uma habilidade que envolve a gente conseguir visualizar, né, a nossa aula antes da gente levar isso, antes de a gente levar isso para a sala de aula, né? Então, como eu comentei com vocês lá no início, pode ser que seja uma coisa que exista só na minha cabeça, né? Que eu tenha planejado e tenha visualizado na minha cabeça. Pode ser que eu use uma folha de caderno e uma caneta. Mas o que mais fez sentido para mim e o que mais funcionou e o que mais funciona hoje é a estratégia que a gente usa com mind maps. Como assim, Jéssica, construir um plano de aula, né? O meu planejamento de aula com um mind map. Sim, são ferramentas fantásticas, são ferramentas que a gente consegue fazer modificações quando necessários, e ele me dá uma condição de adaptação da minha aula muito grande. Então, eu não preciso seguir, diferente, né, do plano de aula convencional, eu não preciso seguir um script, eu não preciso seguir aquele passo a passo que eu construí ali. Eu tenho uma liberdade, uma certa liberdade nos estágios da minha aula, né? Sempre com a ideia de que sim, professores, existe a nossa questão de formação, mas também existe a nossa questão intuitiva, né? Então a gente sente, e não tem como dizer que não, se a gente é um professor preocupado e que se importa com o processo de aprendizagem dos alunos. A gente sente quando as coisas estão fazendo sentido ou não estão. A gente sente quando o processo de aprendizagem ele é significativo ou não. E é nesse momento que surge a possibilidade de fazer adaptações, né? Então, por isso que eu gosto de usar bastante o Mind Map. Ferramentas que vocês podem utilizar para criar o Mind Map de vocês, tá? Antes da gente chegar no como montá-lo. Eu uso sempre o Jamboard, que é um recurso gratuito que a gente pode usar sempre, e ele tem muitas ferramentas ali dentro dele, dos post-its, desenhos, dá para colar imagens dentro dele também. E é um quadro colaborativo, então se eu enviar o link para os meus alunos, todos eles conseguem acessar ao mesmo tempo, eu posso deixar uma aba para cada um, então pode ser usado como um outro recurso pedagógico também, tá? Não só como planejamento de aula. Mas como planejamento de aula é o que eu gosto de usar porque eu consigo mover os estágios da aula ali de uma forma muito, muito fácil. Outro aplicativo que é bem comum de ser usado é esse aqui. Depois eu coloco o nome aqui para vocês, é o MindMeister. E esse também, ele é um pouco mais complicadinho de mexer, porque ele não tem a questão dos post-its ali, mas também fica uma questão visual bem bacana para a gente falar de aula também. Esse recurso aqui eu uso bastante quando eu peço para os alunos fazerem mapas mentais. Então, eles utilizam para fazer um resumo ou para construir, né, aquilo que eles compreenderam da aula, ou até mesmo quando a gente pede um plano de estudo, né, sobre o conteúdo que a gente tem estudado. Então, eles também conseguem construir dentro dessa ferramenta. Ou, prof, como eu falei antes, tem a questão de aula existe na minha cabeça, ou eu não tenho tempo, Jéssica, de fazer isso que você faz aí e ficar criando um Jamboard para cada aula. Tudo bem, usa os post-its dentro do livro. É uma estratégia que funciona bastante também. A gente mentalizou o processo da aula, né? Mentalizou como que essa aula vai acontecer. Eu vou lá para o livro e eu começo a marcar os estágios no livro, né? Então, eu vou colocando números e o estágio daquela aula, qual é o meu objetivo com aquela atividade, o que eu quero desenvolver com aquela atividade, e eu vou jogando isso dentro do livro. Mas o mais importante aqui é a ordem de tudo isso, né?
Por quê? Porque a gente viu esses autores falando sobre o coração da aula. E o coração da aula, gente, é uma pergunta muito importante que vocês precisam se fazer sempre na hora do planejamento. O coração da aula, ele precisa ficar aqui. Até esqueci de desenhar um coraçãozinho aqui. O meu planejamento precisa partir da seguinte afirmação. Ao final dessa aula, o meu aluno será capaz de. E o que o meu aluno vai ser capaz de fazer? Qual é a habilidade? Qual é a competência que eu quero desenvolver ao final dessa aula hoje? Né? O que esse aluno vai levar de forma significativa para ele da minha aula? E esse é o ponto-chave. Eu começo o meu planejamento daí. Ele vai ser capaz de qual habilidade, qual competência. Por isso que eu falei para vocês antes da questão das funções, porque eu preciso saber qual é a função. Eu preciso saber em que contexto isso vai ser utilizado, porque é a partir daí, é a partir do objetivo final da minha aula que eu volto construindo todo o resto. Então, sim, eu tenho aqui o que os meus alunos vão ser capazes de fazer no final da minha aula, e aí eu vou pensar, qual vai ser o meu warm-up? Como que eu vou começar a minha aula? Como que eu vou trazer esse conteúdo para eles? Como que eu vou estabelecer a minha conexão com eles? Depois disso, eu vou fazer uma apresentação, uma contextualização, vou trazer um vídeo, vou trazer um texto, vou trazer uma atividade que tem lá no livro, que pode contextualizar isso. Geralmente tem as atividades, né, de pré-leitura dentro do texto, onde que eu vou fazer essa apresentação. Como que eu vou fazer um esclarecimento, né, dessas estruturas de vocabulário? Existe uma metodologia que está sendo muito usada também, que é o DOGME. Então, a gente faz a apresentação do texto, faz a apresentação do vídeo, traz o material, e a gente começa a suprir a demanda que surge durante a aula. Né? Então, o aluno teve uma dificuldade de compreender determinada estrutura, a gente explica essa estrutura. Tem um tipo de vocabulário ali que a gente precisa esclarecer significados. A gente esclarece significados. Então, a gente supre as demandas que surgiram ali, que vêm durante a aula, tá? Depois disso, a gente faz uma atividade mais controlada, então que pode ser até mesmo uma atividade do livro, ou pode ser uma atividade que você criou, que ele vai fazer, né, geralmente individualmente. Depois a gente tem uma atividade menos controlada, então um processo de criação desses alunos, né, que ele começa a ficar mais livre, e a prática do final da aula, que aí é onde esses alunos colocam em prática mesmo toda essa estrutura que eles estudaram, porque geralmente o que acontece? A gente vê a estrutura, deixa um tema de casa, uma tarefa de casa, e acaba deixando a parte da prática, né, porque não deu tempo, ou porque fica muito difícil, ou porque eu acho que eles não vão conseguir fazer. Mas é muito importante, se a gente seguir todos esses passos aqui, se a gente fizer a apresentação, né, do que a gente quer trabalhar, esclarecer as dúvidas que eles têm, né, no momento que eles têm dúvida, conseguir criar uma atividade que vai levar ele até a questão da prática, então vai fazer atividade do livro, vai fazer uma atividade em dupla, e depois a gente vai fazer um momento de prática, as coisas começam a fazer mais sentido. E aqui nesse momento de prática também é importante levar em consideração que eles podem fazer isso em sala, ou se eles estiverem de forma online, utilizando, né, os breakout rooms, colocando eles em dupla e passando, né, de dupla em dupla, mas dá essa liberdade para eles e educá-los de forma que eles compreendam que esse é um momento de produção. Porque às vezes no início é difícil, né? A gente acha que eles vão ficar só conversando sobre qualquer outro assunto. Mas se a gente sempre trouxer essa ideia de que é algo de produção, de que é algo que vai fazer sentido para eles, a gente consegue fazer com que essa prática seja mais significativa e ela aconteça realmente. Depois dessa prática, eu costumo fazer um momento de feedback também. Então, eu coloco eles, estão conversando de 2 em 2, de 3 em 3, tentando produzir, né, essa parte linguística, e eu não faço as correções nesse momento, tá? Vou abrir aqui um outro parênteses, porque a gente está falando só de planejamento, né, e não de correção. Mas, para fazer a correção dessa prática aqui, porque ela é muito aberta, né? Como que eu vou fazer a correção dos alunos? Porque eles estão falando e tem um monte de coisa ali que precisa ser colocado ali para feedback, para tirar dúvidas, para esclarecer.
Eu passo anotando coisas, então eu passo ouvindo. Esse é o momento deles falarem, esse é o momento deles produzirem linguagem. E por mais simples que seja, é o momento deles produzirem. Então, enquanto eles estão conversando, eu passo anotando coisas, fazendo anotações. Fazendo anotações de estrutura, fazendo anotações de vocabulário, fazendo anotações de coisas que precisam ser esclarecidas. E aí, um dos últimos momentos da aula é isso. Ou é ir para o quadro, ou é chamar a atenção deles para a tela do computador, projetar um Jamboard, às vezes eu consigo fazer isso também, e pontuar coisas importantes em relação à estrutura. Olha, pessoal, vocês lembram dessa estrutura aqui que a gente já estudou? Me digam aí, o que vocês acham que a gente precisa reorganizar nessa frase? Ah, olha essa palavra aqui, quem é que lembra como que a gente pronuncia essa palavra? E procura a pronúncia correta dessa palavra. Então, uma coisa aberta, sem uma correção individualizada, né, naquele momento daquele aluno, porque ele está no meio da prática dele, né? Eu não vou interromper a prática dele e dizer assim, olha, fulano, você falou errado palavra X, então corrige aí, porque a forma correta é tal. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Então, a gente precisa escolher também um momento da nossa aula para que a correção também seja significativa, certo? Esse é o meu planejamento de aula. Eu começo pelo coração da aula, meu objetivo final. Meu aluno no final da aula vai ser capaz de, a partir daí, vou usar a função lá. Ele tem que ser capaz de dar conselhos para o amigo dele se o amigo dele ficar doente. E a partir daí eu vou pensar que tipo de texto eu vou apresentar, se eu vou apresentar um vídeo, se eu vou apresentar uma conversa entre dois amigos, o conteúdo, a estrutura que a gente vai utilizar, a atividade de construção dessa estrutura, uma atividade mais aberta e depois a prática deles ao final, tá bem? Muito bem. Jéssica, demora muito? Qual é o tempo, né, para planejar essa aula aí? Quanto tempo demora para a gente planejar tudo isso? Bom, trouxe mais 2 autores aqui para falar sobre isso para vocês. Like cooking, you start off following the cookbooks faithfully until you start acquiring some reliable cooking skills and intuitions, and you can start to improve successfully. Bom, então é que nem cozinhar, gente, né? Montar um planejamento de aula, nos primeiros momentos a gente até segue, né, uma ideia, a gente tenta ir seguindo um passo a passo. Mas como eu comentei lá com vocês no início, é uma sugestão para vocês utilizarem. Então, vocês podem fazer as modificações que vocês consideram que se encaixam melhor no formato e no espaço onde vocês trabalham. Mas assim como cozinhar, a gente começa seguindo a receita da avó, né? A gente segue a receita da avó passo a passo, exatamente aquela quantidade, exatamente aquele produto, e tem que ser daquela marca que ela especificou, né? Depois de um tempo, a gente vai adquirindo, né, essas habilidades gastronômicas. E a gente fica até meio... volta para a questão da intuição, né? Ah, mas eu não tenho 3 ovos em casa, eu tenho só 2, e agora? O que eu vou fazer? Então, a gente consegue ir improvisando, de certa forma, e atingindo sucesso também. E na sala de aula é mais ou menos da mesma forma. De início, a gente vai seguindo um formato. Depois, a gente conhece os nossos alunos, a gente conhece o nosso material e de forma intuitiva a gente consegue ir sentindo aquilo que realmente faz sentido para o meu aluno ou aquilo que eu realmente preciso abrir mão e deixar para trás, porque às vezes tem uma atividade no livro que não vai fechar com o meu planejamento. E aí eu vou explicar para o meu aluno que a gente vai fazer uma outra atividade, que aquela ali a gente não vai fazer, porque não faz sentido naquele momento, mas que a gente tem outra coisa para fazer que vai fazer mais sentido que aquela outra tarefa que tinha lá dentro do livro didático. Então, essa questão de intuição também precisa ser bem desenvolvida. A gente vai desenvolver as nossas habilidades, mas também ir pensando naquilo que faz sentido ou não. E já na questão de planejamento, quanto tempo, né, a gente deveria gastar para fazer um planejamento, tem um autor que fala, né, que para cada 2 horas de aula, a gente deveria utilizar 1 hora de planejamento. Mas eu acredito que isso também seja só no início, né? Porque um bom planejamento, sim, ele exige tempo. Mas eu acredito que com o passar, né, dos conteúdos e do contato com a turma, a gente também consegue ir criando mais conexão com os alunos, entendendo, né, como que é o funcionamento dessa turma, como que é o processo de aprendizagem deles,
e a gente já tem mais ou menos, né, uma ideia de planejamento para fazer. Então, outra coisa que é importante nesse caso aqui eu comentei com vocês essa questão de trazer materiais autênticos para a sala de aula, né? Que é o que vai estabelecer a conexão com os alunos, gente. O que traz sentido para a aula, o que estabelece conexão entre o aluno e aquilo que a gente está trazendo são os materiais autênticos, é aquilo que vai fazer sentido para eles, porque é aquilo que eles consomem, né? Então, um banco de dados também é importante, né? A gente tem um banco com coisas que a gente se alimenta, né? Vídeos que eu assisto, músicas que eu escuto, podcasts que eu escuto. Então, tudo isso eu preciso ter em mente, né, professor, né? Tudo que a gente está fazendo, a gente está sempre pensando em aula. Mas montar um banco de dados mesmo, onde eu consigo encontrar esses materiais de forma mais fácil. E aí, no momento que eu vou planejar minha aula, eu sei onde encontrar tudo isso também. Certo? E a questão do material autêntico também depende muito de professor para professor, porque o material autêntico, ele vem muito daquilo que o professor é, né? Da forma com que esse professor se comporta. É um professor leitor? É um professor atento às notícias? É um professor atento às tendências? É um professor que é ligado nas coisas que estão acontecendo ao seu redor? Esse é um professor que vai ter mais facilidade de encontrar material autêntico, porque ele sabe onde procurar e porque ele já tem uma certa bagagem também. Muito bem, temos tempo de planejamento, temos uma ideia de planejamento, e aí eu falei para vocês que eu ia trazer também a questão da avaliação hoje, né? De como dar um feedback para esses alunos e como saber se esse meu planejamento, né? Como fazer o teste, né? Para ver dar a prova. Dar a prova para saber se esse meu planejamento está fazendo sentido, né? Então, o que é que traz isso, né? O que comprova que o nosso planejamento está dando certo e que as nossas aulas estão tendo significado? A avaliação. Bom, e aí a avaliação a gente conhece aí de alguns formatos diferentes, né? A somativa, que é a mais tradicional, que é sempre no final do processo, no final do conteúdo, no final do bimestre, no final do trimestre, que a gente avalia as habilidades e as competências adquiridas, mas sempre ao final do ciclo. E a gente também tem o processo de avaliação formativa, que ela acontece ao longo do processo, ela confirma a aprendizagem e reavalia as práticas durante o ciclo. Então, vejam, a somativa é uma avaliação no sentido de eu vou avaliar se aprendeu ou não aprendeu. A formativa, existe toda essa possibilidade de ir confirmando se o aluno está aprendendo durante o processo. E aí é onde o meu planejamento fica mais fácil, porque eu vou testando. Essa atividade fez sentido, essa atividade não fez. Esse tipo de atividade tem mais significado para os meus alunos. Esse tipo de atividade não. Eu consigo reavaliar a minha forma de dar aula durante o processo. E o que toda avaliação deve ter, independente do ponto, se ela for formativa ou se ela for somativa, né? Ela precisa ter validade e ela precisa ter confiabilidade. Então, essa avaliação, até que ponto ou quanto que ela mede, né, desse conhecimento, dessas competências e dessas habilidades do aluno? E o que eu estou avaliando? Né? É só o conteúdo? É só se ele decorou o conteúdo? Ou eu estou avaliando a habilidade de aplicação desse conteúdo, de produção de estruturas? Eu preciso ter muito claro na minha cabeça qual é o objetivo da minha avaliação. E a confiabilidade é o quão consistentes são os resultados. Porque numa prova de múltipla escolha, completamente gramatical, para preencher com as preposições que estão faltando, qual é a confiabilidade dessa avaliação? Né? Será que eu, professor, se eu tivesse que fazer, eu também lembraria da aplicação de tudo isso? Né? Qual foi o processo que eu segui para chegar até essa avaliação? Ela realmente tem um resultado confiável de produção? Ou será que se o meu aluno chutar ou se ele meio que decorar as regras, ele vai conseguir tirar uma boa nota e aí no final eu vou achar que ele compreendeu aquele conteúdo? Então, preciso levar isso em consideração também. E uma forma de ter isso em mente, uma forma de montar uma avaliação significativa é olhando para a taxonomia de Bloom. Então, essa pirâmide aqui, ela é fundamental no momento da construção de uma avaliação, porque a gente consegue olhar para os estágios
os estágios de processos mentais que os nossos alunos fazem. Então, qual é o objetivo da tarefa, né? Qual é o objetivo dessa avaliação que eu criei? As atividades. O que meu aluno precisa fazer? Ele precisa lembrar para responder? Ele precisa compreender aquilo para responder? Ele precisa aplicar alguma informação ali para poder responder a minha avaliação? Ele precisa analisar, ou ele precisa avaliar, ou ele precisa criar. Então, também pensar que as atividades, elas têm diferentes objetivos, né? E quais são os objetivos que eu quero atingir nesse momento? O que vai fazer com que a minha avaliação seja mais significativa? Então, simplesmente lembrar das coisas, ou eu quero que ele aplique, que ele analise, que ele compreenda, que ele avalie, que ele crie algo, que ele produza algo para me entregar e para comprovar que realmente, né, durante esse processo aí, ele compreendeu e ele aprendeu, ele teve uma aprendizagem significativa. A taxonomia de Bloom é muito bacana da gente usar esse processo formativo, porque aí a gente não precisa fazer em um conjunto atividades, né, todas juntas. A gente consegue ir jogando dentro dos projetos, consegue ir pensando em outras formas de avaliação que não seja simplesmente uma prova avaliando o aluno pela nota, né? E porque tem outra questão, né? Que é a questão da avaliação tradicional e da formativa. A tradicional, a gente tem uma única chance, né? A gente recebeu a prova e a gente tem que responder aquelas questões e é isso, e esperar pela minha nota. É um exame pontual, né? Geralmente, são itens descontextualizados, né? A gente não tem uma contextualização ali, é o conteúdo, né? O conteúdo do bimestre, o conteúdo do trimestre e o aluno que dê conta de responder tudo aquilo. O feedback desse aluno é uma nota, né? E aí a gente entra num outro ponto que hoje não vai dar tempo de discutir também, que é a questão do erro, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o erro? Porque a gente aprende que se a gente errar, a gente é um aluno ruim. Se a gente tirar uma nota abaixo daquilo que é o esperado, a gente é um aluno ruim. E será mesmo, né? Que aquela nota, que aquela prova gerou, me define como aluno? Né? Então fica aí um tópico para reflexão também. O foco é na resposta certa, então de novo volta para essa questão. O foco é na resposta certa. Se eu erro aquela pergunta, ou se eu erro muitas questões na prova, eu já mudo a minha perspectiva de aluno. É somativa, né? Então vou ficar somando notas. E o foco é no produto final. Por quê? Porque eu estudei, e lá no final eu tenho essa avaliação que vai ser o produto final e o foco é nela, porque eu preciso passar, eu preciso tirar uma nota boa. A avaliação formativa, ela pode ter nota também, só que ela pode ter nota em pedaços, ela pode ter notas em processo, é uma avaliação a longo prazo. Eu posso criar um projeto, eu posso criar diferentes atividades dentro lá do meu planejamento. Então, eu posso usar um Jamboard daquele para cada aula, mas eu também posso usar um Jamboard para o trimestre. Então, qual é o objetivo final desse trimestre aqui? Onde que a gente quer chegar? Mas o que eu posso avaliar durante esse processo dos meus alunos? Que tipo de construção eu posso ir avaliando durante o trimestre? Se eu tenho que realmente dar uma nota para ele. Então, eu consigo ir criando atividades durante o processo para poder, lá no final, então, ele ter a nota dele, mas não com foco no produto final, na prova final, e sim no processo todo que ele teve. São perguntas mais abertas, projetos são contextualizados, e o feedback, ele é individualizado, porque durante o processo eu consigo olhar para aquele aluno e prestar atenção no que ele está fazendo e como que ele está desenvolvendo isso. Essas perguntas mais abertas também, elas dão espaço para as respostas mais criativas, porque a gente subestima muito os nossos alunos, né? A gente olha e diz, eles não vão ser capazes de fazer isso. São capazes. Eles são capazes de fazer coisas muito maiores do que a gente olha para eles e imagina que eles conseguem. Então, isso também é muito importante a gente deixar aberta essa possibilidade, né, para as respostas criativas. Sem contar também a questão de pensamento crítico, porque dentro de um projeto você consegue trazer mais coisas, você consegue trabalhar, né, com base no material que você tem como guia, mas você também consegue trazer mais materiais que possam desenvolver o pensamento crítico. E aí eu volto lá para o início de novo. Qual é a intervenção? Qual é a transformação que você vai causar nesse aluno?
Num primeiro momento, pode ser que isso assuste e pense assim, meu Deus, dá muito trabalho. Mas é um planejamento. E depois a gente foca no processo e segue realizando essas atividades com os nossos alunos. São inúmeras formas de avaliação, né? A gente pode usar, no bimestre passado, uma das avaliações que eu fiz foi com um filtro do Instagram, e o filtro do Instagram tinha várias perguntas, e eles tinham que ir respondendo as perguntas, eram perguntas em inglês, e aí eles salvaram o vídeo e me enviaram, e a prova deles, a avaliação deles, foi uma avaliação oral que eles fizeram respondendo um videozinho, um filtro do Instagram. Outra possibilidade é a gente usar quadros colaborativos, por exemplo, esse aqui. Então, nesse aqui, eu me peguei no momento onde os alunos estavam todos com as câmeras fechadas, naquele momento que a gente ainda estava com todo mundo online, e a minha preocupação era, meu Deus, como é que eu vou conferir, né, a produção linguística desses alunos? E eu disse, vamos fazer uma atividade aqui de writing. E aí eu fui contando uma história, fui fazendo umas perguntas, e eu disse, aí dentro do quadro colaborativo, vocês vão respondendo essas perguntas também. E aí eles foram construindo as frases deles dentro desse quadro colaborativo. Depois, no final, eu tinha uma produção escrita de todos eles aqui que eu podia conferir a questão de estrutura. Isso foi no início das aulas e eu queria ter uma ideia de qual era o nível linguístico desses alunos, né? Então, com base na construção deles, eu conseguia ver se eles dominavam bem, né, algumas estruturas e alguns conteúdos que a gente ia estudar naquele bimestre ou não. Então, o uso de quadro colaborativo também é bem legal nesse sentido. E por que tudo isso, né, gente? Porque essa forma de planejamento, lá do coração da aula, do final da aula, e porque essa forma de avaliação, né, que leva o processo todo do aluno em consideração. Porque existe um autor que ele fala sobre o filtro afetivo, e é outra analogia que eu gosto bastante. E ele fala que o filtro afetivo, ele é um bloqueio mental, que ele impede que os alunos aprendam de forma significativa alguma coisa. Então, pensem comigo, é como um café mesmo. Você está fazendo um café, passando um café. Se o filtro afetivo, né, se o filtro do café, agora, se o filtro do café estiver muito alto, né, é porque está tendo dificuldade de passar esse café ali e não está dando, né? Se o filtro do café estiver baixo, é porque o café passou muito bem. A mesma coisa acontece com os alunos. Se o filtro afetivo dos meus alunos estiver muito alto, o que significa isso? Significa que esses poros do filtro estão entupidos, né? Então, o que entope esse filtro do aluno? Ansiedade, estresse, baixa autoestima, baixa motivação, não se sentir interessado pelo assunto que está sendo tratado em aula, as coisas não estão fazendo sentido. Então, tudo isso impede que a aprendizagem do meu aluno seja alguma coisa significativa, seja alguma coisa fluida, seja algo natural. E se o filtro afetivo do meu aluno está baixo, significa que ele está motivado, ele tem uma boa autoestima, aquilo que eu trouxe para a minha sala de aula é algo que faz sentido para ele. Então, isso também é muito importante, a gente sempre olhar para o nosso filtro afetivo, né? Como que está o filtro afetivo em relação a esses alunos? E se eu monto um planejamento com um objetivo final, com uma aula que faz sentido, eu tenho um processo de avaliação que respeita, né, o processo de aprendizagem do meu aluno, esse filtro afetivo, ele vai estar baixinho. E aí a aprendizagem dele vai acontecer sim de forma significativa, vai acontecer de uma forma mais descontraída e vai ser fluida, vai ser uma coisa natural, né? Nada sobre pressão, sobre estresse e que faça com que ele se sinta incapaz de aprender uma outra língua. E eu quero agradecer do fundo do meu coração o convite por ter estado aqui com vocês. Deixe o meu contato, tá? Tanto pelo Liberta Prof quanto pelo Laboratório Karenina vocês me encontram. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre planejamento de aula, o meu direct ele está sempre aberto, então eu sempre respondo mensagens, não hesitem em mandar. E foi um prazer estar aqui com todos vocês. Tá mutada, Mi? A frase do ano. Pro, você tá mutada. Eu vou tatuar isso. Desculpa. Você tá mutada, 2020.
Jéssica, então nós agradecemos muito a tua contribuição, foi muito importante, foi muito legal. Muito obrigada por disponibilizar o teu horário, o teu tempo, para nos ajudar nessa formação, que eu acho que vai ser de extrema importância para os professores da rede. Muito obrigada. E só eu encerrar a gravação aqui, nós vamos deixar disponível no YouTube. Então, se depois você quiser ver como é que ficou, você quiser compartilhar, fica à vontade, tá? Perfeito. E muito obrigada. Eu que agradeço, Mi. Muito, 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 muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.